Ok. Boa tarde a todos e a todas. Bom, gostaria primeiramente, né, de agradecer o convite da professora, aliás, o aceite do convite pela professora Luciana Arantes, que falará com a gente hoje. Nós somos o GFORP, Grupo de Estudos e Pesquisa em Formação de Professores, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas. E a gente trouxe a professora Luciana hoje para falar com a gente sobre o autismo, dentro da perspectiva sócio-histórica da educação. Então, ao invés de fazer uma apresentação da professora, eu gostaria que ela mesma se apresentasse para nós aqui e, depois disso, iniciasse a sua fala. E após a sua apresentação, professora Luciana, a gente, então, inicia o debate e aí eu vou coordenando as perguntas, né, conforme elas forem aparecendo, e aí a gente vai conduzindo aqui esse diálogo, tá certo? Então, a hora que quiser começar, pode começar a sua apresentação. Obrigada. Boa tarde a todos e todas e todos. Se tiverem algum problema com conexão, vocês me falem, por gentileza. Se estiverem me ouvindo bem. Eu sou professora da Rede Municipal de São Paulo. Sou professora da rede há 20 anos. Sou docente há 27. Tenho transitado aí no Serviço de Educação Especial, desde sala de SAPNE, que era a sala para atender apoio aos estudantes com necessidades educativas especiais, até o formato que a gente tem hoje na Prefeitura de São Paulo, que é de atendimento educacional especializado nas salas de recursos, de forma colaborativa e contraturno. Também trabalho como assistente técnico de educação dentro da Secretaria Municipal de Educação. Estou aqui com vocês hoje com essa missão da gente conversar um pouquinho sobre o estudante com TEA. Fiz algumas escolhas para a nossa reflexão aqui, que vão ao encontro da gente pensar o sujeito em sua integralidade. Aí é um diagnóstico. Então, é diante dessa percepção e nisso que eu vou partir aqui a reflexão com vocês. Fiquem à vontade, acho que a gente só faz a pergunta no final, né? Então, Professora Luciana, só uma coisinha, o seu som está saindo um pouco abafado, ele está em bom som, mas ele está abafado e às vezes não dá para distinguir um pouco as palavras. Será que tem como ajeitar um pouquinho o áudio? Na verdade, essa é a minha dificuldade porque eu estou com o celular e aí o áudio é ruim. Eu estou segurando, ele começa a ficar melhor para vocês? Ou não? Assim fica melhor. Fica melhor? Tá bom. Agora melhorou, ficou mais límpido o som. Tá. Qualquer coisa você vai me falando, Jennifer, por favor. Eu estou com problema técnico no meu computador, então eu só estou com o celular e esse fone. Eu peço aí desculpa para vocês, viu, gente? Mas é coisa que acaba acontecendo aí nesses momentos. Vou colocar aqui a nossa apresentação para a gente iniciar. Qualquer coisa, se estiver muito ruim o áudio, vocês me falem, eu tenho que tirar o fone para ver se fica melhor, tá bom? Tudo bem, eu vou avisando. Fique tranquilo. Obrigada, viu? Então, a minha fala, ela se inicia a partir do contexto de uma professora que vem trabalhando em diferentes modalidades de ensino com a educação especial. Estou vendo que para vocês ainda não entrou slide, então estou esperando aqui um pouquinho. Está com delay. Sou aqui da rede de São Paulo também, trabalho fazendo assessoria na rede particular. Faço parte do grupo de estudo do José Geraldo Bueno, na PUC São Paulo. Vou colocar e tirar o slide, gente, porque eu estou vendo que para vocês permanece do mesmo jeito. A gente ainda não consegue ver a apresentação, né, o conteúdo. Ele para. Vou tentar aqui de novo. Conseguem... Não, ainda não aparece. E se não entrar, eu já estou com ela aberta aqui para exibir.
Já aparece para vocês? Para mim não está aparecendo. Para vocês aparecem, pessoal? Só a primeira apresentação ali. Dialogando sobre educação inclusiva. Tirou agora, né? Dialogando sobre educação inclusiva, era. Pode colocar de novo, então, professora? Seria interessante colocar em modo de apresentação. Ele sai aqui para vocês, não aparece. Eu estou colocando Ok. de novo. Agora foi. Agora sim. Vamos lá, gente. Desculpa. Bom, então, assim, a gente começa. Vou começar só fazendo contextualizando, né? Um pouco da questão da nossa área educacional. Dentro da nossa área educacional, a gente parte de uma perspectiva de entender esse ser humano de diferentes formas em diferentes sociedades, né? Então, a gente, quando está falando de educação especial hoje, a gente ainda está falando de resquícios que temos também dentro de uma perspectiva da psicologia social e entender muitas vezes esse estudante, essa pessoa, ainda de uma forma segregacionista, ainda de uma forma dentro apenas da integração e não de fato numa inclusão. As concepções ao longo da sociedade foram tendo aí desde sua terminologia, como a forma de lidar, perspectivas diferenciadas de trabalhar com essas pessoas e que vão dizendo algumas coisas para nós. Todo esse material que eu estou deixando aqui, tem slides que eu estou deixando para que vocês trabalhem, se aprofundem, até pelo texto que eu deixei para leitura para vocês, mas é apenas uma parte contextual, tá? O que a gente tem como atendimento educacional especializado, ele aparece já desde a Constituição. E aí a gente está falando de um atendimento que, junto também com a terminologia, foi mudando a sua configuração com o passar do tempo. Então, a configuração de quem são as pessoas para este atendimento, que tipo de atendimento a gente está falando e o que a gente deveria atender e de que forma no processo de escolarização ou não desses estudantes. Então, a gente passa num período histórico grande que a gente tem o entendimento que algumas pessoas não tinham direito a estar em alguns lugares, inclusive na educação e na educação pública. A partir do momento que as pessoas ganham o espaço social da educação, elas começam a ser categorizadas para que tenham um atendimento conforme a categoria que se acredita que tenha que ser atendida. Então, a gente começa dentro de uma integração em que eu tenho pessoas com deficiência e sendo atendidas dentro da escola, porém numa configuração que não tem tudo que a escolarização permite para todos. Então, eu tenho espaço, eu tenho lugar, mas nem sempre elas são pensadas em sua integralidade, muito menos em sua convivência com o outro ou nas suas especificidades, por exemplo, como a gente tem em ter faixas etárias diferentes para diferentes ciclos de aprendizagem. Vamos tendo aí movimentos legais que são configurados desde as questões relacionadas aos familiares se posicionando, se o espaço da escola ele agora é permitido, o que é que se faz com esse estudante, com o filho? Temos diferentes movimentos aí pensando no processo de inclusão. Mas aonde eu quero chegar e da onde eu vou partir? Quando a gente está falando hoje do estudante com autismo, do estudante com TEA, ou de qualquer estudante com deficiência, altas habilidades e superdotação, a gente está falando dentro de uma perspectiva que a gente tem muita clareza em falar, hoje a gente está falando da inclusão. Nos faz parecer que hoje a gente já saiu do modelo médico, estamos no modelo social e a gente já está atendendo a todos e todas e todes muito bem, obrigada. E não é bem isso que vem acontecendo, e é um pouco sobre isso que eu vou falar aqui. A partir da Lei Brasileira de Inclusão de 2015, o conceito que é apresentado de barreira, e que ele vai trazer alguns diferenciais para o atendimento desses estudantes.
Quando a gente está falando de barreira de impedimento de acesso, a gente está falando de algo que não está mais no indivíduo, que ele está no meio, que ele está na sociedade e que ele precisa ser transposto pelo outro. E não é mais o outro que precisa ser aí consertado. E aí a gente que trabalha, estuda, ou às vezes é um familiar e que está dentro desse movimento, a gente compreende muito bem isso. Não, a sociedade precisa se adequar, se modificar, atender a todos. Mas a pergunta que se faz ainda hoje é de que forma esse atendimento vem acontecendo, e sobretudo no processo de escolarização dos estudantes. E aí, quando a gente fala dos estudantes com TEA, aí vira uma outra categoria, porque a gente também faz categoria dentro das categorias da deficiência. É como se um tipo de deficiência ou transtorno precisasse um pouco mais de atenção do que outro. Então, a gente também ainda faz uma discussão aí de privilegiar certos tipos de transtorno e deficiência no aspecto de ter recursos, materiais ou ter mais atenção. E aí, vocês tiveram aqui uma apresentação falando de incidência do TEA na sociedade e como a gente tem hoje muitas causas prováveis para as questões do TEA. Então, o que isso quer dizer? Que em algum momento, se a gente faz parte do grupo de profissionais da educação, por exemplo, e da educação pública, em algum momento a gente vai ter um estudante com autismo dentro da nossa unidade escolar. E isso faz com que a gente tenha demandas diferenciadas de processos a serem pensados para a escolarização desse estudante. E que essa demanda, ela não pode acontecer só na hora que o estudante chega. Ela já tem que começar a ser refletida antes mesmo desse estudante chegar. Mas a primeira coisa é pensar que quando a gente está falando de se existe alguma incapacidade, ela está dentro do aspecto ambiental e não no aspecto do sujeito. A barreira está no ambiente. E aí a gente tem vários tipos de barreira. Barreira arquitetônica, então eu trouxe aqui exemplos para depois vocês olharem lá com calma. Quando a gente está falando dentro de uma concepção inclusiva de educação, a gente está falando de ter acesso, aprendizagem, participação. Muitas vezes a gente diz assim, hoje a gente já tem um acesso, já está garantido em lei, agora a gente precisa garantir a permanência. Aqui em São Paulo, hoje a gente está numa etapa de dizer assim, a gente precisa garantir não só a permanência, mas a progressão nos estudos de forma qualificada. Então, para a gente garantir isso, a gente precisa pensar numa série de recursos e questões que envolvem o processo de escolarização. Eu trouxe alguns exemplos aqui da Prefeitura de São Paulo para vocês, também para que a gente reflita como são esses números e o que vem sendo feito aqui. Então, durante o que eu vou trazendo de proposições para trabalhar com o estudante com TEA, eu também vou apresentando um pouquinho do que a gente tem e o que a gente faz por aqui, tá bom? Por isso que eu falei que eu deixei esse slide para vocês estudarem. Dentro da Prefeitura de São Paulo, a gente tem um diferencial que é muito bacana. A questão da educação especial, ela é pensada dentro de uma perspectiva inclusiva. Então, quando a gente está falando de educação inclusiva, a gente não está falando necessariamente só de estudante com deficiência ou altas habilidades. A gente está falando de incluir uma diversidade humana. Sendo assim, a gente já tem um currículo que ele diz já em sua abertura que a educação precisa ser inclusiva, ela precisa ser equânime e ela precisa se dar de forma integral. Então, eu preciso garantir que todos e cada um tenham o que necessitam durante todo o seu processo de escolarização. Isso está dentro do currículo da rede regular. Para nós da educação especial, isso nos ajuda enormemente, porque a gente diz assim, as reflexões sobre os estudantes com deficiência e altas habilidades, elas começam a ser pensadas pela educação regular e não pela educação especial.
Quando a gente está falando de estudante com TEA, por exemplo, a gente já precisa pensar dentro do projeto político-pedagógico quais são os caminhos que vamos tomar para o atendimento e, consequentemente, se for necessário, a implementação do AEE para esse estudante. Por quê? Se a gente tem barreiras que são do ambiente e não necessariamente do indivíduo, porque o diagnóstico não vai dizer necessariamente que ele tem uma barreira, porque ele faz parte de uma família, ele faz parte de um contexto social que tem toda uma organização social por trás, né? E que isso vai fazer diferença em suas interações sociais ao longo de sua vida. Então, a gente não pode dizer que um diagnóstico ele vai limitar a pessoa a agir de uma determinada forma. A gente reconhece que existem questões que vão aparecer dentro do espectro, mas elas não vão aparecer para todos. E nem sempre elas vão aparecer da forma que é esperado. Eu, por exemplo, já trabalhei na AMA, e lá nós trabalhávamos com o método comportamentalista e tínhamos, na época, que faz bastante tempo, a Associação dos Amigos do Autista, tá, gente? Desculpa, eu falei eu amo como se fosse assim, né? E lá nós tínhamos estudantes que eram muito comprometidos e, por isso, eles precisavam de um atendimento individualizado. E trabalhávamos de outra perspectiva, né? Tínhamos ali outro objetivo. E a gente estava dentro de uma escola especial. Hoje eu estou dentro de uma rede inclusiva, venho fazendo aí meu trabalho, minhas pesquisas dentro dessa rede, pensando o estudante da perspectiva da rede regular. Da perspectiva da rede regular, eu preciso saber quem é esta pessoa que chega a mim. Eu preciso conhecer o estudante real. Qual é a equipe técnica que eu posso contar dentro da minha unidade escolar? Quais são os saberes, os fazeres, as experiências desta equipe com as situações que se apresentam? Quais são os meios que eu posso trazer de escuta, tanto dos familiares, tanto dos estudantes, quando possível, para que a gente proponha junto o processo de escolarização? Quais são os materiais de estudo que eu vou lançar mão para que a gente possa estudar sobre o que vai acontecer nesse contexto? Mas eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas questões aqui. Voltando ao exemplo que eu trouxe. Então, a gente tem lá o currículo da cidade já pensando nessa equidade, educação integral e educação inclusiva, que é pensar da rede regular para a educação especial, entendendo que a educação especial vai só complementar e suplementar. Hoje a gente tem 18.220 estudantes, e aí eu vou dizer que a nossa maioria é deficiente intelectual e pessoas com transtorno do espectro do autismo na rede. E aí, o que a gente tem de serviços para atendimento? Nós temos os centros que são os Cefais, são 13 centros de formação e acompanhamento à inclusão, cada um numa região de São Paulo. Nós temos os profissionais de atendimento educacional especializados, que são os professores, que a gente chama de PAEE. Nós temos os profissionais de apoio, que são estudantes de licenciaturas, que auxiliam os professores na rede regular, chamados estagiários. Temos os auxiliares de vida escolar, que é para auxiliar o estudante no aspecto da alimentação, da mobilidade e da higiene. E temos os supervisores técnicos, que são psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, que vão compor a equipe para que a gente estude os casos e façam as proposições. E aí a gente tem também, dentro deste universo de estudantes, as questões que se remetem aos estudantes com surdez, deficiência auditiva, que também tem os números aí para vocês conhecerem. Neste universo de 18.220 estudantes, temos 450 salas de recurso multifuncional. Isso é o contraturno. E instituições conveniadas. E aí elas atendem tanto IMT, que é a Iniciação ao Mundo do Trabalho, AE, para as regiões que a gente não consegue atender a todos, e por aí vai.
Eu quero falar também um pouquinho de cada um desses atendimentos que a gente tem, né? O que eles fazem de sentido. Aqui eu deixei para vocês depois aí, como curiosidade, verem os nossos números, né? E contar que dentro do atendimento educacional especializado para os estudantes, a gente tem contraturno, colaborativo e itinerante. Então, a gente tem um profissional de AEE, que ele pode trabalhar na sala de recurso, no contraturno que o estudante está, colaborativo dentro do período de aula, colaborando com os outros profissionais, professor da rede regular, coordenador pedagógico, diretor e por aí vai, e de forma itinerante, que são os professores de AE que ficam no Cefai e vão fazer visitas técnicas às escolas. Então, a gente tem aí 3 formas de organização do AE na rede municipal, sendo que elas se complementam. Então, a gente pode encontrar na mesma unidade as 3 formas acontecendo. Aí, gente, um dado aqui, né? A gente tem 450 e 18 mil estudantes, quase 19 mil, né? Então, a gente pode pensar, esse número aí não está batendo, né, professora Luciana? A gente tem tanto estudante e a gente tem esse número de sala de recurso. Então, a discussão é, todas as pessoas que estão dentro da educação especial, como público da educação especial, de fato apresentam barreiras de ensino e aprendizagem que necessite de um apoio complementar? Essa é a pergunta que a gente se faz. E a gente, depois tem aqui as atividades próprias de AE, mas é daqui que eu vou começar as nossas provocações sobre TEA. Essa pergunta a gente faz porque a concepção que a gente tem é de estudar o caso. A partir do momento que a gente recebe o estudante, a gente, da rede regular, a gente não pode esquecer a função social que a escola tem. Como eu estava dizendo, a gente ainda fala, nossa, saímos do modelo, né? O modelo médico para o modelo social, porém, a gente ainda, quando está falando de estudantes com TEA, fica tentando atuar lá nas 3 áreas que a gente diz que eles podem apresentar inabilidades, como se a gente estivesse buscando aí uma cura. E esquece de olhar para esse sujeito real. Que sujeito é esse? E para eu olhar para esse sujeito real, eu preciso ter a percepção de que eu faço parte de uma rede, eu faço parte de um coletivo de professores e que isso traz para mim uma responsabilidade, um compromisso social, né? Quando eu estou aqui na rede pública, então, eu não vou escolher jamais que tipo de estudante está na minha sala. Todos têm direitos de estar ali. E tem direito não só de permanecer e ter acesso, mas tem direito de ter aí a ascensão em seus estudos. E aí eu preciso pensar sobre isso, não é? Claro que a gente tem um desafio muito grande quando a gente está falando de um estudante, por exemplo, que eu já preciso pensar das coisas que antecedem até o momento do ensino e aprendizagem. Por exemplo, eu já tive estudante que ele só andava no fusquinha do pai. Quando ele veio para a rede, ele tem direito ao transporte, o TEG, é uma perua escolar. Só que ele só andava no Fusca do pai. O Fusca tinha uma cor, o Fusca tem um cheiro, o Fusca tem alguém que dirige, e ele tinha ali uma questão com aquele transporte. Ele entendia transporte que era aquilo. Então, como é que de um dia para o outro essa família vai dizer, olha, agora para ir para a escola você vai aqui, ó. Então, isso iria ali deixar um comportamento totalmente inadequado, desregular o estudante. Então, antes de chegar lá na sala de aula, qual é o trabalho que a gente teve que fazer? De explicar para essa família como é que a gente poderia fazer essa inserção dos novos tipos de transporte, inclusive deste transporte que vai levar à escola. Então, pensa, é uma questão que parece tão pequena, mas que faz toda a diferença. Porque esse estudante, a ideia da família era o quê? Colocar dentro da perua e manda para a escola. Lá vocês fazem o quê? A gente sabe que ele iria se desorganizar totalmente. Quando chegasse à escola, provavelmente a gente iria ter um comprometimento muito grande até começar a ter algum tipo de atuação pedagógica com ele, né? E aí teríamos uma questão de tempo e ritmo totalmente fora de compasso.
Então, são questões que têm que ser pensadas de antemão. Mas quem pensa isso? É a educação especial? Como professora de AE, quem pensa isso são todos que fazem parte da unidade escolar, são todos que recebem esse estudante. Precisa ter um comprometimento daquele espaço social com a sua função. E aí, quando a gente está falando de estudo de caso, a gente está falando de pensar questões que vão de curto, médio e longo prazo, que envolvem diferentes profissionais, que envolve questões de materiais, envolve disposições de verbas, envolve conhecimento técnico, conhecimento específico, mas também envolve conhecimento de base. Porque hoje eu não sei como é que é a realidade de vocês, eu peço até desculpa, eu até tentei, gente, mas eu tô mãe nova, tô com um bebezinho de 40 dias, então tá uma loucura. Eu estava pesquisando vocês, mas eu não consegui muito. Mas aqui na rede, a gente ainda tem algumas questões que os professores trazem, de não ter a questão formativa, eu não me preparei para isso, só que a gente percebe com os nossos dados, levantamentos de diferentes formas, que as pessoas têm uma defasagem dos conteúdos de base, relacionada à gestão de sala de aula, didática, a registro qualificado do trabalho. Então, a gente está fazendo uma interlocução, por exemplo, na prefeitura, com outras áreas, porque a educação especial não vai dar conta. Não é uma área que é só da educação especial. São questões do processo formativo que precisam ser resgatados na formação continuada, né, dentro desta realidade que a gente vive, né? Então, uma das coisas é pensar que eu preciso conhecer desenvolvimento, aprendizagem, que eu preciso conhecer o fazer do professor, né? E entender todos os regimentos do lugar da qual eu faço parte. Eu não posso, hoje a gente tem aqui, por exemplo, na rede, depois da pandemia, voltamos a ter falas assim: o estudante com TEA só vai voltar para a escola se ele tiver o apoio de X profissional e Y profissional. Né? Então, isso a gente tinha lá no começo, há 15 anos atrás, elas voltaram a acontecer. E voltaram não é à toa. Né? Então, abre-se uma brecha, a gente sabe que a gente está passando um retrocesso social aí considerável que chegou na escola, mas abre-se uma brecha que a gente não pode, no momento que a gente está aqui, da educação especial, que a gente não pode deixar que isso aconteça. Né? A gente precisa retomar e falar, então, né, qual é a sua responsabilidade, compromisso diante desse cenário. Então, assim, a primeira proposição que eu trago é da gente pensar em estudar o caso daquela pessoa, daquele estudante que chega. E aí, esse estudante chega com diferentes questões que são singulares a ele. Eu posso ter pessoas com TEA que são não verbais, posso ter pessoas com TEA que são verbais, eu posso ter pessoas com TEA que têm problemas com estímulos sensoriais diversos, mas eu também posso ter pessoas com TEA que não tem problema nenhum sensorial. Eu posso ter pessoas com TEA que se comunicam muito bem no social, inclusive, que gostam de questões de toque, enfim, eu preciso conhecer aquela pessoa. Eu vou ignorar que ele faz parte, tem nessa questão da singularidade dele, o transtorno do espectro do autismo? Não. Esta é a parte singular e que a gente também vai estudar isso. Mas a gente precisa pensar nesta pessoa que faz parte de uma rede de relação social e que está ali, voltando para os nossos conhecimentos de base, como é que se formam conceitos, não é? E nessa formação de conceito, a gente sabe o que quando a gente está falando de formação do conceito, a gente está falando de uma questão de representação simbólica. E que talvez essa pessoa possa apresentar uma dificuldade na representação simbólica. E como é que a gente faz para resgatar isso ou para trabalhar isto?
né? Como é que a gente faz quando a gente está, por exemplo, com estudante da educação infantil, que a gente apresenta as coisas, né? Então, a gente precisa começar a voltar a repensar no fazer pedagógico, nos conhecimentos de base, né? Aí, quando a gente vai estudar esse caso, a gente precisa levar em conta as diferentes fontes de informação. As famílias passam um tempo enorme com os seus filhos e trazem informações que são muito importantes e que a gente precisa considerar. Os profissionais das outras áreas que atendem também têm informações a serem dadas. Os colegas das unidades escolares, o que trabalha na portaria, o que trabalha na merenda, o que trabalha na secretaria, tem uma relação social e pessoal com esse estudante que às vezes é diferente do que tem ali com o professor da sala regular ou da sala de AE. Então, a gente precisa conhecer esse estudante nas suas diferentes momentos e questões, para entender como é esse funcionamento com ele nesses outros lugares. Aqui eu deixei depois para vocês, aí é uma é um chamamento, eu estou vendo aqui o horário, viu, gente? Eu já estou ficando pensar nas questões que a gente está falando de estudar o caso, a gente está pensando também na questão de divisão de responsabilidade dentro do processo educacional. Hoje a gente tem o princípio da gestão democrática, que a gente dá vez e voz para o outro, para todos e todas e todos. E também se corresponsabiliza pelo processo educativo. Então, quais são os colegiados que eu tenho dentro da escola, os momentos que eu proponho de interlocução entre os diferentes personagens e atores desse cenário? Eu chamo essa família só para dar notícias que às vezes não são tão boas numa reunião, ou eu faço com elas um estudo de caso no qual eu falo: olha, hoje a gente tem uma meta aqui, um plano de ação. Depois do plano do estudo de caso, a ideia é termos um plano de ação. E eu tenho um plano de ação de curto, médio e longo prazo, que aqui a curto prazo a gente precisa que a família atue aqui. E aqui a gente precisa disso, a gente precisa dessa colaboração, a gente participa, né, essa família, os responsáveis disso, né? Então, são questões a serem pensadas dentro da escola. Quando eu tenho um profissional de AE, eu deixo a cargo do profissional de AE para que ele faça o plano, para que ele coloque o plano em prática. Ou eu também, como professor de sala regular, vou lá fazer a minha mediação necessária, conversar, trocar, contar um pouco como anda todo esse processo de escolarização com meu colega. E aí a gente pode pensar em diferentes atores nesse processo. As questões terapêuticas, o que trazem, e quais são as questões que a clínica pode reverberar também no processo de escolarização de forma positiva, que a gente possa também lançar mão e fazer uso. E aí, gente, aqui na rede de São Paulo, a gente tem o plano de AE, que nada mais é que antes era chamado aí o PDI, né? Um plano individualizado do estudante. O plano de AE está dentro da nossa portaria, então vocês conseguem ir na internet até para ver todos os itens que tem lá. Mas a ideia do plano de AE é a gente fazer um estudo de caso. Esse estudo de caso compor aí um plano de ação, em que a gente pense desde recurso material como recurso humano, mas à luz do projeto político-pedagógico da escola, né? E que isso aí ele seja atualizado semestralmente. Atingimos ou não esse objetivo, por que que não atingimos, e que isso volte para o coletivo para ser refletido, né? Então, a proposta que a gente tem, e que como professora de AE, eu vi funcionar, é ter um plano de trabalho com todas as metas e objetivos bem claros e definidos, e que a gente possa revisitar a muitos momentos e a várias mãos. Aqui, a questão do estudante com TEA, né? Eu tenho aqui a caracterização, acho que vocês falaram disso no encontro com a professora Valéria. Jennifer, eu tenho quanto tempo? A gente não determinou um tempo
específico, né? Agora são para nós, em Mato Grosso do Sul, 5h15, portanto 6h15 aí, né? Mas eu acho que é tranquilo, mais uns 15 minutos, a professora acho que consegue encerrar, porque aí a gente consegue abrir para o debate, né, para as conversas. Tá bom, obrigada, Mais viu? uns 15 minutos, mas pode deixar, eu te aviso se você quiser. Tá bom, era só para ver o raciocínio. Não, Bom, tranquilo. depois vocês visitem o slide que tem aí as causas, os primeiros sinais, isso aí é muito tranquilo e também está aberto na literatura, tem vários artigos, mas fiquem à vontade. Diagnóstico, tratamento, tá bom? Acho que era só uma questão de deixar localizado para os estudantes que tiverem aí interesse, né? A gente sempre diz que aparece essa dificuldade na interação social, comunicação, comportamento repetitivo e não funcional. E aí é aquilo que eu estava dizendo para vocês, muitas vezes, então se tem essa dificuldade, são nessas 3 áreas que a gente vai trabalhar, né? E aí é uma tentativa de cura, de padronização de um corpo, quando na verdade existem várias maneiras de se comunicar, que não só a verbal, existem comportamentos repetitivos que têm uma necessidade de acontecer, né, que tem uma descarga, inclusive, da questão de ansiedade do corpo, dentre outras questões. E da interação social, que cada um, né, se nós virmos aqui entre nós, estamos em 25 pessoas, um pouco mais, como é que interagimos socialmente? Cada um de nós terá uma experiência para falar, né? E isso vem revelado do tipo de interações sociais e da forma que a gente vai constituindo a nossa identidade ao longo da vida e também diante das nossas singularidades. Não tem a ver apenas a relação com o transtorno do espectro do autismo. E aí existem coisas que aparecem na maioria das pessoas, mas não em todas. Por isso que a gente precisa pensar na pessoa, que são comportamentos não verbais de comunicação, usar o outro como ferramenta e coisa e tal, que depois vocês consultam. Pensando em construir um estudo de caso, então a proposição que eu trago aqui é da gente pensar na situação do estudante real, pensando em práticas pedagógicas que venham de curto, médio e longo prazo, e que a gente tenha a definição dos papéis, inclusive, se necessário ou não, de um professor de AEE, dos profissionais de apoio, e aí são algumas questões para a gente pensar. As propostas de reflexão vêm do planejamento, do desenho universal da aprendizagem, dos apoios diversos, da rede de partilha e colaboração e outros. Do planejamento é o que eu vim falando aqui ao longo desta tarde. Do desenho universal da aprendizagem é pensar que eu tenho uma perspectiva de trabalho que eu posso beneficiar tanto o estudante que está dentro do espectro como qualquer outro. Pensar que, a partir do momento que eu proponho diferentes estratégias pedagógicas, diferentes materiais, diferentes perspectivas de entender as respostas do estudante, eu dou a oportunidade dos estudantes aprenderem de diferentes formas, colocarem o que aprenderam, os seus significados de diferentes formas e também aceite diferentes respostas e não só uma. Nada mais é do que a gente sair do que a gente dizia, ainda temos, né, do ensino tradicional, considerar que os nossos estudantes são diversos. E sendo diversos, eles precisam aprender também por diversos canais, de diversas formas. Mas isso parece que é tão lógico e que sempre acontece. Infelizmente ainda não. A gente ainda tem uma aula preparada para todos. E aí, quando a gente está dizendo de um estudante que tem a TEA, fica muito evidente que como ele não vai entrar dentro do que foi planejado redondinho ali pelo professor, então o problema é ele. Então se coloca novamente o estudante naquele paradigma de você é incapaz, não sou eu que tenho que mudar, é você que precisa se adequar, se adaptar ao que eu estou trazendo. Então, uma das propostas que eu trago aqui é a gente conhecer um pouco mais sobre o desenho universal de aprendizagem e considerar as questões que ele traz nas propostas de materiais diversos, diversas formas de apresentação deste conteúdo,
nas redes neurais de trabalhos diferenciadas. A outra proposta é pensar no sistema de apoio. Muitas vezes, os familiares aqui em São Paulo, eles chegam até na judicialização, pedindo um profissional de apoio. Eu preciso que tenha alguém do lado do meu filho tutelando. Nós, como mãe, se pensarmos, olha, vai ter alguém que vai ficar ajudando e eu tenho esse direito, tá na lei, por que eu não vou querer? Mas a discussão todo mundo precisa de um apoio? Se precisa do apoio, esse apoio ele tem que ser permanente ou ele pode ser um apoio temporário? Quando a gente está falando de apoio, a gente está considerando que aquela pessoa consegue fazer a coisa sozinha ou a gente está só dizendo que ela só vai conseguir fazer se tiver um apoio? Ou seja, colocando mais uma vez a pessoa num lugar de incapaz. E aí hoje a gente tem diferentes formas de apoio. Aqui em São Paulo a gente está no AT, né? Tivemos o pedido de estagiário, os pedidos de AVE, agora os pedidos são do atendimento terapêutico. E a gente tem um lobby muito grande, que tem uma relação com questões capitais, a gente não pode ignorar isso, oferecendo 40 horas de atendimento clínico, desconsiderando se você tem 40 horas de atendimento clínico, mais o processo de escolarização regular, que momento essa pessoa é criança, é jovem, é adulto, está em outros ambientes ou está com a sua família tendo outros tipos de interações e por aí vai. Dá para a gente discutir um monte de coisa. Mas a ideia é pensar, existem apoios, eles são necessários, mas eles não são necessários para todos, nem em todo momento. E a gente precisa conhecer, né, sobre isso. E até para pensar nos apoios aos próprios profissionais. Como é que o professor de AE pode, de fato, colaborar, pode interagir de forma qualitativa com os professores da rede regular? Ou a gente passa para ele e fala, me dá aqui uma dica, me traz um material, né? E muitas vezes a gente nem se responsabiliza em conhecer o material. Vou dar um exemplo de tecnologia assistiva. Você usa um sistema de imagem, pode ser um PEX, um TIT, enfim. E aí você usa imagem como uma comunicação no trabalho com a AE. Só que aí o estudante só sabe se comunicar com o professor de AE e com os pais, porque não houve uma relação desse material com a escola. Ele, se ele quiser conversar com o amiguinho, se ele quiser conversar com o rapaz que abre a escola, se ele quiser conversar com o cara que cuida do jardim, ninguém vai saber falar com ele. Porque aquele instrumento ficou condicionado a quando eu vou para o AE e do AE para minha casa. E será que isso é comunicação? Eu só consegui falar com determinadas pessoas? Né? Então, que função é essa, né? A gente de fato está se comunicando, então são questões a serem pensadas. Então, é só um exemplo. A rede de partilha e colaboração, então, é conhecer outras pessoas, outras famílias, nos fortalecemos como grupo, tanto da parte dos profissionais de educação, como dos familiares. Então, é muito importante a gente ter este momento de troca, este momento de escuta, a gente partilhar como professor, inclusive as nossas fragilidades, os nossos não saberes, né, para que a gente possa discutir e traçar juntos aí possíveis formas de trabalho. Aqui está saindo cortado para vocês, mas quando a gente está falando dos princípios de uma educação inclusiva, a gente está falando de uma pessoa que tem direito a acesso à educação, que essa pessoa tem direito a aprender, que o processo de aprendizagem da pessoa é singular e o que o convívio no ambiente escolar, seja a pessoa com autismo ou não, vai beneficiar todos, porque a gente está falando de uma diversidade humana a ser conhecida, a ser respeitada e a ser considerada. Não é? Aqui depois vocês também olhem aí com calma, fala um pouquinho do DUA, né, que é um pouco do texto que eu indiquei aí para vocês, da Zerbato. Então, vai falar de estratégia, técnica e materiais flexíveis. E aí, aqui para frente, gente,
existem algumas dicas que a gente fala, ai, nunca tem um manual. Não, não tem mesmo, porque se você vai estudar o caso e vai conhecer aquela pessoa, vai ser naquele momento que você vai refletir sobre o processo de escolarização para aquele estudante dentro daquele contexto. Mas existem coisas que a gente vem fazendo há algum tempo e que funcionam para um estudante ou não, e que aí elas são diversas. Eu trouxe aqui alguns exemplos para deixar com vocês, mas no portal da secretaria a gente tem um guia de acessibilidade. Foi feito por nós, técnicos, né, da educação especial, é de livre acesso, foi feito para a família e para estudante. Aí, nesse guia de acessibilidade, tem desde acessibilidade computacional, tem acessibilidade através de pranchas de comunicação, usando imagem, coisa e tal. Então, vocês podem, inclusive, baixar, imprimir, é muito bacana para a família. E aí vem trazendo dicas. Então, por exemplo, aqui a gente tem as questões dos cadernos com linhas escurecidas, de lápis engrossado, de alfabeto ampliado, de objetos sonoros. E aí lá está todo contextualizado, como é que você pode usar, de que forma. É mais ou menos um livro de ajudas técnicas, mas voltado para a família e para estudante. Aí tem os específicos para pessoas com TEA. Aqui, gente, a gente deu um curso de DUA na Prefeitura de São Paulo, e aí eu trouxe 3 slides para reflexão de vocês, que são as questões do uso da linguagem da compreensão. Né? Então, a gente tem aí expressão, símbolo, instrução, conhecimento prévio, imagem, esquemas, diagramas, recordar conhecimento. E na frente vem as proposições de como a gente pode trabalhar com essas áreas, pensando no estudante com TEA. Então, fica aí também de exemplo para vocês, que é nessa diversidade de estratégias e de propostas. O outro vem na mesma perspectiva, aí a gente está falando na forma de compreender, o estudante compreender informações, compreender em texto escrito ou oral, descrever imagens, usar recursos manipuláveis, e aí também vem na frente as proposições para cada item, também ficando para vocês. E as divisões de função executiva, atividade física, expressão e comunicação, cada uma dentro de uma área para reflexão de uma composição de trabalho. E aí vocês olhem tudo isso aí com bastante calma. O que eu quero deixar aqui para vocês é a questão da gente retomar a função social do professor dentro da escola, nos responsabilizarmos por todo e qualquer estudante que chegue a nós, a fazermos uma interlocução com todos que estão à frente deste processo de escolarização, inclusive participando tudo isso com famílias responsáveis e profissionais que atendem esse estudante. Quando a gente está falando de um estudante com TEA, a gente está falando de um estudante, de uma pessoa, de uma família, e a gente não pode deixar isso de lado e deixar que o diagnóstico se sobreponha à pessoa. Precisamos considerar tudo que essa pessoa traz para nós aí de essência. E aí, a partir daí, trabalhar com esse sujeito que é real. Esse sujeito que às vezes não vai ter uma comunicação verbal, esse sujeito que pode apresentar comportamentos falhou aqui, inadequados ou não adequados da forma que a gente está acostumado. E que esse comportamento não é um comportamento ruim, é a forma que ele se manifesta no ambiente e que a gente não tem que curar ou adequar, tá? E aí eu trouxe para a gente finalizar a frase do Boaventura: lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem. Lutar pelas diferenças sempre que a igualdade nos descaracterize. Então, acho que era isso que eu queria trazer para vocês. Eu sei que a gente tem aí um tempinho de perguntas, acho que eu terminei no horário, pelo que eu estou vendo. E eu tinha mais coisa para falar, né, gente? A gente sempre tem. Eu deixo aí para vocês meu e-mail, meu telefone, fiquem muito à vontade. Eu fico muito feliz de participar desses momentos, porque sou professora, gosto de discutir. Sei que aqui é muito rápido, que a gente não consegue falar metade do que a gente gostaria, mas acho que o que eu queria compartilhar com vocês é que a gente está longe de perfeição aqui na Prefeitura de São Paulo. Porém, a gente já tem um caminho traçado
de interlocução da rede regular com a educação especial, que vem cada vez mais constituindo um grupo de trabalho que, de fato, faça com que os nossos estudantes tenham uma progressão de ensino e uma qualidade no atendimento, e que isso não se relacione com apoio, mas com o processo de escolarização e acompanhamento das aprendizagens dentro da rede regular. É isso, gente. Estou aí aberta. Muito obrigada, professora Luciana, pela sua disponibilidade, pela sua palestra. Ela, né, abrangeu, eu acho que muitos aspectos, né? Ela foi bastante rica, eu acho que tanto em informações quanto em relatos, né, sobre a sua trajetória, o seu trabalho aí. Com certeza, eu acho que é extremamente importante aqui para todo mundo, né? Porque estando ou não próximos da questão da educação especial na perspectiva da educação exclusiva, né, enquanto pesquisadores ou mesmo enquanto professores diretamente, pela sua fala, né, e pelo que eu acho que a gente tem construído enquanto conhecimento sobre esse tema, é que nos afeta a todos, né? Então, como você falou, né, educação especial, ainda que a gente possa ter os especialistas, né, os professores que atuam mais diretamente, é uma causa que envolve toda a escola, né? E quando a gente pensa nessa perspectiva do ensino regular, né, pensar nessa virada que você falou, né, não desde a escola especial, mas desde o ensino regular, e pensar que não é o sujeito que precisa ser curado, mas que é o ambiente que precisa ser adequado, isso está falando sobre todos nós, né? E nos coloca, nos responsabiliza, né? De forma direta, né? Então, gostaria bastante de agradecer a sua fala, muito clarificada aqui. E aí abriria, então, agora para as perguntas, né? Eu já deixei aqui no chat, quem quisesse colocar a pergunta aqui que eu posso fazer, ou mesmo, caso vocês queiram fazer, é só levantar a mãozinha e tomar a palavra. Senão, aí a gente vai fazendo as perguntas, né? Vai dialogando, mas, por favor, se manifestem aí o pessoal que tiver dúvidas, ou comentários, sugestões, assim, né, de debate. O Paulo Fontoura. Então, ó, primeiro Paulo, depois Fontoura. Eu ia deixar para as pessoas que querem perguntar, né? Eu sei que é uma temática bastante que demanda bastante questões aí, né? Mas eu vou fazer uma perguntinha rápida, porque a professora entrou numa discussão ali, pontuou uma discussão, e que eu fiquei um pouquinho curioso para saber em relação como é que vocês manejam aí, como é que vocês orientam, conduzem, como é que vocês administram os desafios referente à formação do professor, né? Que está envolvido com a questão da educação especial, educação inclusiva e tal, né? Nós temos cá uma discussão que é sempre uma dificuldade, né? Nossos cursos de licenciatura, enfim, né? Contempla lá alguma carga horária e tal, mas como é que faz, né? Como é que vocês lidam com isso lá? Como é que está a discussão em relação a isso, professora? Lá, eu acho que a gente acaba sendo até meio que privilegiado de alguns aspectos. Por quê? A gente tem os 13 Cefais que estão divididos no município, então ele abrange toda a região de São Paulo. Então, isso quer dizer que a gente tem especialista em toda a região. Não vai dar conta do número total, a gente sabe que não, mas a gente tem especialista. Então, a gente está hoje com as formações de multiplicador. Infelizmente, a gente não consegue, por conta até do governo que a gente vem vivendo, né, de não termos dispensa para estudo e coisa e tal. Então, dentro das possibilidades, a gente está trabalhando muito com a multiplicação. Então, a gente forma algumas lideranças e essas lideranças vão multiplicando para o território. Como a gente entende que cada região é um contexto, que São Paulo é uma enormidade de diversidade, então a gente tem um levantamento de demanda, é um mapeamento da rede. Então, primeiro a gente tem esse mapeamento, desse mapeamento vem o levantamento de demanda, aí a gente tem proposta formativa que sai da secretaria, e que aí é para todos, e tem proposta formativa que é local, que é regional. Então, a gente tem profissional, por exemplo, que é contratado
para trabalhar na secretaria fazendo formação e tem profissional que é contratado para trabalhar no território e a gente tem os profissionais de AE itinerante que fazem o papel de formadores nas unidades educacionais. Então, eles, como a gente tem horário de estudo, que é conhecido como GEIF, então eles vão nesses momentos de estudo para que fazer a formação junto com o coordenador pedagógico. Só que isso tem que ter sido pensado no projeto. Então, em que momento eu vou chamar esse especialista? Esse especialista vai vir aqui falar do quê? Porque o especialista vai falar assim: você já tem estudo de caso? O que vocês sabem desse estudante? Porque antigamente a gente ficava vendido. Antigamente a gente chegava na escola, a gente era metralhado de perguntas. Agora é a gente que faz as perguntas. O que vocês já fizeram? Onde é que estão? Cadê esse estudo de caso? Né? Então, a gente tem esta formação em loco, com a parceria e interlocução com o coordenador. A gente tem a formação optativa, que sai das regiões. Então, são cursos optativos oferecidos pelos profissionais de AE da rede, e tem os profissionais contratados, que podem tanto sair da secretaria como sair das diretorias de ensino. Ah, e a gente anda fazendo, já fazia algum tempo, mas acho que não entravam todas as universidades. Hoje a gente faz parceria com diversas universidades. Nós estamos com a Unesp, dando 2 cursos sobre o transtorno do espectro do autismo. Para formar professor de AE, um é para formar professor de AE, o outro é para capacitar em serviço profissionais da rede regular. Mas compreendendo que a gente tem um déficit muito grande de profissional de diferentes áreas das deficiências em São Paulo. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar questões específicas de surto e cegueira, eu quase não tenho profissional para atuar. Eu ia fazer uma pergunta que iria nesse sentido, pensando também na formação, né, que o Paulo colocou aí, mas eu vou respeitar aqui a ordem, então falo Fontoura, depois fala Sheila e depois eu me coloco. Boa tarde, Luciana. Que prazer ouvi-la. Já percebeu que a nossa pinga é a formação de professores, né? A rede de onde você vem é uma rede que tem uma estruturação da formação contínua, que é referência e modelo para outras redes do país. A gente já sabe disso, tem uma série de pesquisas sobre como essa rede faz formação contínua de professores. E eu queria fazer um pouquinho de link com isso em relação ao perfil dos profissionais, né? Você já começou aí a desvelar um pouco do novelo da falta de alguns profissionais para algumas especificidades da educação inclusiva. Mas para poder falar, eu tenho que contar um pouquinho da nossa realidade, né? Aqui nós temos uma carência maior ainda do profissional da área de educação especial e inclusiva como servidor concursado. Nós temos mais estagiários dos cursos de pedagogia acompanhando as crianças inclusas do que profissionais nas redes. A gente tem uma discussão acumulada sobre isso, né, que é uma forma de precarização do trabalho docente, mas a gente sente, sabe, quando a gente escuta você falando, aquela chamada inveja boa, né? Quando você fala do triplo atendimento, né, que vocês têm, tanto nos centros que estão espalhados pelo território, quanto nas próprias unidades, a gente já fica com uma inveja boa, né? Porque a gente está muito longe disso. Mas a minha pergunta, né, para eu não parecer o louco da palestra, né? Senão eu dou outra palestra em cima da sua palestra. A minha pergunta é bem assim: ah, esse profissional que está no atendimento educacional especializado, qual é a jornada de trabalho? Qual é a remuneração salarial? Ela é igual à dos outros professores? Ela é diferenciada porque ele é considerado um especialista? Quanto tempo ele está com as crianças no período contrário? Que tempo que ele tem para fazer os estudos e os aprofundamentos? Conta um pouquinho para a gente ter uma ideia melhor por dentro de como é que está a condição da oferta da educação especial e inclusiva na sua rede. Obrigado. Conto sim, obrigada a você. Gente,
Aí está o nosso calcanhar de Aquiles, né? Para nós que estamos na educação especial há alguns anos na rede, para nós deveríamos ser concursados na educação especial. Nós somos profissionais efetivos da rede municipal com habilitação ou especialização agora na educação inclusiva, né? Antes em áreas, agora na educação inclusiva. Então, a gente tem os profissionais a nível de especialização para estar atuando. E aí, como é que funciona isso? Todo ano tem um chamamento de professores, faz-se um cadastro, né? Inclusive cadastro reserva, e aí vão chamando os profissionais para essa região. Então, é um chamamento que sai em diário oficial. Ah, tem 100 vagas para sala de recurso. Então, quem quiser se cadastrar para trabalhar nessa sala de recurso, vai passar pelo conselho de escola, vai fazer um plano de trabalho, apresentar esse plano de trabalho no conselho de escola. Quem vai ter que aceitar este profissional é o conselho de escola. E aí, o conselho de escola com a sua representatividade. Ah, ele passou no conselho de escola. Essa documentação vem para a secretaria ser analisada. Ah, o cara realmente tem especialização em 360 horas, de fato ele tem perfil, faça uma entrevista. Então, este é o protocolo para entrar. Porém, o que acontece? Que são os pontos frágeis, né? Falta profissional, tem pouco profissional. Então, muitas vezes, esse professor chegou, mas ele não tem uma atuação assim tão como esperado do que foi apresentado naquele plano de trabalho no conselho. Ah, mas deixa ele lá, porque a gente não tem outra pessoa para colocar no lugar, não é? Às vezes esse profissional também já chegou de uma formação muito antiga, que ele trabalhou, a gente ainda tem muito profissional que trabalhou nas escolas especiais e vem com uma perspectiva diferente. E aí é a gente da secretaria que precisa atualizar esse cara, porque ele ainda está atuando dentro de classe especial, né? Então a gente tem isso também. Ele trabalha na jornada, a gente tem diferentes jornadas na rede, ele ganha igual, ele não tem uma remuneração diferenciada, que é o que a gente gostaria que tivesse. Ele pode trabalhar 20 horas e 30 horas. Ele que vai escolher essa jornada de trabalho dele, porque quem escolhe estudar, fazer esse período de GEIF, ganha mais. Quem escolhe não fazer esse período de GEIF, só atender estudante, ganha menos. Se ele não atende, não faz o estudo, o que acontece? Ele tem menos hora de interlocução com o professor. Então, é um ponto frágil. Ele tem que atender estudantes 4 vezes na semana. Uma vez na semana, ele está reservado para atender familiar, os profissionais da escola e fazer o planejamento dele. Fora as horas que ele tem de hora atividade, hora aula. Então, é destinado um dia da semana, que dá 5 horas aula, para que ele faça esses momentos de interlocução com os outros profissionais e com os familiares. Longe de perfeição, gente, é quase nada essas horas, até porque a gente precisa bater o nosso horário com os professores. Eu trabalhava em EMF com 60 professores, quanto que eu conseguia falar com 60 professores e estar sempre no mesmo horário? É uma dificuldade danada. Então, hoje a gente tem aí como pauta de reivindicação o concurso público para profissional JAI, até também porque os profissionais que fazem itinerância, trabalham no centro de formação, eles passam pelas questões políticas. Porque cada descontinuidade política, eu posso dizer assim, esse profissional JAI que está aqui na minha diretoria, eu quero mudar. Vamos colocar outro. Né? Então, a gente também tem essa descontinuidade política que pode acontecer no formato itinerante. Acho que respondi tudo. A mesma remuneração, ele Sim, escolhe a carga horária e é isso. e a reivindicação pelo concurso, né? É uma situação, como você diz, né? É um ponto frágil eles não serem efetivos, mas me parece que é menos pior do que eles serem ainda estudantes, como é uma marca da nossa realidade. Mas obrigado, Luciano. É bom fazer essas trocas, né? Coisa da antiga área de educação comparada, né? Que sumiu das licenciaturas, né? A gente não compara mais as realidades. Obrigado, meu bem.
Imagina, e é verdade. Eu sempre fui professora de didática nas faculdades, então eu sempre falo muito bem. Eu fiz uma pergunta de professor de didática. Sheila? A Sheila parece que congelou. Olá, Jennifer, tudo bem? Olá, professora Luciana, demais integrantes, tudo bem? Professora, o meu é mais uma curiosidade como estudiosa iniciante, né? Eu sou professora da área de políticas e pesquisa, e não tenho muito conhecimento das questões de ordem metodológicas, né? E achei bastante interessante, não consegui fazer a leitura integral, mas até me interessei de discutir com colegas aqui que são da área da educação especial, e uma delas até me indicou algumas leituras, enfim, eu tenho uma curiosidade como que é o trabalho aí, e se vocês já têm delineado pedagogicamente a questão do desenho universal da aprendizagem, e em que aspectos isso tem, se vocês já têm, digamos assim, alguns dados conclusivos, de estudos e aprimoramento em relação aos aspectos mesmo do processo ensino-aprendizagem, e, se possível, como que isso está se efetivando na prática. É uma curiosidade, porque eu achei uma questão bastante interessante, para até levar aos alunos, né, para que eles conheçam melhor pelo que eu li e entendi, ela é uma teoria e um método de trabalho, né, ao mesmo tempo. Seria isso, professora? Obrigada. Imagina. Eu não sou uma estudiosa do desenho universal, mas eu tenho atuado dentro da área e utilizado, então vou falar da perspectiva mais prática do que teórica. O que acontece? Tanto na questão do desenho universal, a gente ainda não tem uma definição. A gente escuta teóricos falando do desenho universal do aspecto de estratégia, como do aspecto teórico, do aspecto de diferentes aspectos. Então, a gente ainda dentro da área não tem uma definição, tá? O texto que eu trouxe para vocês da Zerbato, o grupo da USP da Zerbato, é um grupo que ele é aí percursor nessa área. Então, ele vem trazendo esses estudos, mas a gente, do ponto de vista teórico, não tem nem ainda uma sustentação muito grande para fazer algumas discussões. Isso vem acontecendo em algumas dissertações e teses. Na prefeitura, a gente conhece alguns estudos, fizemos a implementação do ponto de vista de pensar nos aspectos metodológicos e de estratégia. Então, a gente trouxe cursos pensando que a rede regular precisa repensar as estratégias pedagógicas e metodologias para que elas atinjam o maior número de estudantes. E aí também isso reverbere para os estudantes com deficiência ou altas habilidades. Então, a gente traz essa proposta dentro da educação especial, mas com a consciência que isso está falando da rede regular. Que a gente está falando do quê? De didática. A gente está falando, vamos voltar para conteúdos de base, porque aqui quem é dessa área sabe que a gente tinha o quê? Material diversificado, trabalhar por projetos, a gente tinha nomes diferenciados para pensar sobre essas questões diversas, né? E agora a gente tem uma nova proposta, que é essa do DUA, né? E ela nos beneficia de diferentes formas, porque ela vai fazendo também um apanhado dentro das redes de estratégias, pensando nas questões da neurociência. Né? Então, precisamos conhecer um pouco mais sobre desenvolvimento, sobre neurociência, fazer essas interlocuções, mas sem perder de vista o foco, né, dessa interação social. Aí na prefeitura oferecemos o curso de DUA para coordenadores, supervisores e diretores. Por que que demos primeiro para os gestores? Porque a gente precisa trazer para eles a concepção, senão eles nem validam esse conhecimento no dia a dia. E aí a gestão democrática que a gente quer que aconteça, não acontece que eles não sabem nem do que a gente está falando. E aí depois trouxermos para os professores da rede regular. E depois trouxermos para os professores de AE. Então, hoje na prefeitura, a gente está neste momento. Ofertamos o curso, aconteceu em 2021 os primeiros relatos teóricos, a gente tem os dados do que os cursos, como que isso reverberou na rede.
Os profissionais de AE viraram multiplicadores deste curso nas suas regiões e trouxeram também dados de como isso é aceito, foi bem aceito, e estamos indo para a segunda versão do curso. Mas, teoricamente, a gente sabe que ainda é uma área em construção. Muito obrigada, professora. Obrigada pela atenção. Então, como ainda não levantaram mais a mão aqui, ou fizeram perguntas no chat, eu vou fazer a minha também aqui, professora Luciana. Ela também, né, vai nessa direção da formação de professores, porque eu lembro que na palestra anterior, né, da professora Valéria, eu fiquei com vontade de questionar isso no sentido de entender a perspectiva dela, mas enfim, né, foram muitas perguntas, né, que aconteceram ali e acabei que não coloquei ela. Mas eu vou aproveitar e colocar para você, sobretudo porque você está falando dessa estrutura da rede, né, que parece tão bem articulada, né, eu nunca tinha visto, né, mesmo eu sei, né, eu sou de São Paulo, mas não conhecia, né, toda essa estrutura que existe. Eu era vinculada à rede estadual na época também, não sei se essa situação é homônima para a rede estadual também, eu sei isso é específico das redes, da rede municipal, né, que se for das GEIPs, que não existem, né, na rede estadual, ou não existiam até quando eu estava vinculada à rede estadual em São Paulo, né, como espaço de formação, né, que você comentou. Então, eu vou colocar aqui essa pergunta, porque me parece que a tônica defendida aí, né, pela experiência, pelo que acontece em São Paulo, é no sentido da formação continuada, né? Então, você tem os especialistas, né, com 360 horas, né, que depois se candidatam, enfim, né, vão para esse chamamento aí, essa chamada pública e tentam se pleitear uma vaga para ser professor de AE, e também tem a Cefaz e toda essa estrutura para oferecer formação para os gestores, depois para professores, né? Então, me parece que a defesa, e parece que está dando certo, né, pelo que você está dizendo, mesmo que tenha as deficiências, os limites, né, que você já colocou, é de que o caminho é a formação continuada. Nesse sentido, eu te pergunto, pensando que na graduação de todas as licenciaturas, né, mas em especial da pedagogia, que é onde a gente vê que existe uma carga horária maior devotada à educação especial, existe, parece que um duelo, né? Se deveria se aumentar a carga dos professores nas licenciaturas, na formação inicial, portanto, para que eles para que eles possam atuar adequadamente com a educação especial, ou então tirar essa carga da formação inicial e deixá-la para a formação continuada, porque é ali que essa especialização, né, pode fomentar e qualificar melhor esse professor para atuar dentro da educação especial. Então, eu te pergunto se você tem uma posição nesse sentido, se sabe um pouco dessa discussão sobre onde é que deveria estar o locus da formação do professor para atuar com a educação especial. Se, de fato, a sua experiência diz que é melhor que essa formação seja na formação continuada e na especialização, ou se a gente deveria ter um olhar diferenciado pensando nas licenciaturas na formação inicial. Obrigada pela pergunta, Jennifer. É uma coisa que a gente vem discutindo em diversos fóruns, né? Eu acho que uma coisa não exclui a outra. A gente, quando vem para a formação da pedagogia, você ter uma disciplina, e a gente sabe que é uma carga horária muito básica, né? Ela precisava ser estendida. Ela vem para a escolha das universidades. Quando eu estava dando aula na universidade, uma universidade particular, a escolha da universidade era dar a disciplina por 6 meses na área de Libras, que era mais fácil de arrumar intérprete, era mais barato, então se arrumamos assim. E aí a maioria das universidades aqui em São Paulo particulares optaram por isso. Então você tinha uma discussão sobre inclusão bem generalizada e alguns aspectos retomando aí para a área da deficiência auditiva e da surdez. Então, esse foi mais ou menos o perfil. Mackenzie, PUC, do que a gente vai conhecendo aqui, enfim, das universidades mais próximas, né, de diálogo. Então, a gente entende o quê? Que isso deveria ser estendido, sim, dentro da graduação, só que ser estendido de uma forma transversal.
ele não precisava necessariamente ter uma disciplina com uma carga horária, com nome X, com nome Y, né? A gente tinha, por exemplo, uma disciplina chamada Fundamento da Interdisciplinaridade, que ela poderia trabalhar muito bem, obrigada, as questões que são diversas. Lá na prefeitura, a gente ainda faz essa conversa com os nossos colegas das áreas de ciências, matemática, língua portuguesa. Então, eles falam assim, o que vocês vão fazer da educação especial? A gente fala, não sei, o que vocês estão fazendo? Vamos ver onde é que a gente entra nesse ensino transversal. Né? Então, a gente precisa fazer junto. Então, eu acho que a graduação também deveria retomar essas questões da interdisciplinaridade quando a gente está pensando nesse sujeito diverso. Por quê? A pessoa com deficiência, ela também é negra, ela também traz a questão de gênero, ela traz muitas questões. E a gente fica parado na questão da deficiência, porque a gente ainda coloca a pessoa com deficiência dentro, às vezes, de uma questão que ela nem é um homem, né? E dentro, se ela não tem essa humanidade, a gente não pensa algumas coisas. Então, acho que tem essa discussão, da gente pensar de forma interdisciplinar, na transversalidade dentro das questões, ampliar o que é entendido, se é uma disciplina, precisa ampliar. E a capacitação, porque a gente nunca vai dar conta de tudo, a gente tem mais de 2.400 síndromes, e a gente nunca vai saber tudo, vai conhecer tudo, vai se deparar com tudo, vai ter uma realidade, uma experiência que talvez a gente nunca tenha se deparado, e a gente vai precisar se debruçar e estudar. Então, ter um momento de estudo para os profissionais de educação, seja ele qual for, é imprescindível. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, a gente precisa qualificar esses momentos. Hoje, na rede, a gente passa momentos muito delicados dessa capacitação, que a gente está segurando ela ali a unhas e dentes. Porque também vem uma tentativa de transformar esses períodos, né, às vezes, um currículo pronto aí. E a gente ainda precisa pensar que cada contexto é um. Né? Então, acho que é isso. Já que o pessoal está meio tímido, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta, prof. Estou percebendo essa questão, né? Se você perder o espaço da formação contínua, né? Continuada, contínua, você vai ter um problemaço, né? Porque, na verdade, vai ficando visível também, acho que na realidade de vocês, mas que para nós é muito visível isso, que na formação inicial, na licenciatura, quem vai atuar na educação escolar, na educação básica, essa formação é muito longe daquilo que minimamente precisaria ser. Então, o que acaba acontecendo é que a formação contínua é que vai dando suporte aí nesse sentido, né? Aí se vocês perderem esse espaço, aí lascou de vez, né? Mas a minha perguntinha não era isso, né? Só fiz esse comentário para contextualizar. A minha perguntinha de curiosidade era o seguinte: como é que vocês estão lidando aí, a partir da discussão de vocês? Como é que a leitura que vocês estão fazendo, como é que vocês estão trabalhando, como é que vocês estão interpretando e lidando com as questões referentes à política curricular da BNCC? Né? Como é que ela contribui, ela descontribui, como diz a história, como é que funciona isso aí com vocês? Conta aí pra gente. A gente está vivendo um momento que ele é muito singular, né? A gente teve com a pandemia algumas questões que elas são bem discutíveis, né? Então, por exemplo, a gente teve até alguns materiais que eles apareceram na rede, trazendo aí um aspecto de... Eu estou tentando lembrar o nome, viu, gente? O material está aqui falando, tentando lembrar o nome. Mas foi um material preparado para um momento específico para responder uma demanda específica, né? Então, vou trazer uma coisa da educação especial, por exemplo. A gente tem o nosso conselho municipal muito próximo, não é? Não é todo lugar que tenha um conselho municipal, e a gente tem uma conversa com o conselho municipal antes que as coisas aconteçam, ou quando aparecem projetos de lei, ou quando aparecem proposições e propostas, e a gente consegue fazer uma conversa e um diálogo. Mas nem sempre nesse momento que a gente vem vivendo, a gente consegue um bom diálogo, né? E sofremos, assim como muitos outros lugares, coisas que chegam de cima para baixo, e apesar de fazer parte da secretaria, sou da parte da equipe técnica, né?
e às vezes a equipe técnica vai lá cumprir. Então, a gente tem recebido algumas discussões e elas são propostas por diferentes áreas. Muitas vezes ela nem chega primeiro para a educação especial, ela é proposta por outra, então a gente percebe também uma segmentação. Né? Então, nós lá, apesar de vocês falarem, a gente já tem aí a gente tem um caminho trilhado muito importante, já avançamos muito, mas tem questões que a gente ainda precisa melhorar. E uma delas é como chegam essas proposições e as discussões, porque elas não são ainda nenhum consenso entre os próprios técnicos da rede. Né? Então, às vezes elas chegam e nem acabam sendo discutidas por todos. Iracema? Olá, boa noite. Eu sou a Iracema, faço parte do GFOR, professora Luciana, estou gostando bastante da discussão. O Paulo foi meu orientador e a minha pesquisa foi justamente sobre a formação do professor. E a minha inquietação que eu fui para o mestrado foi justamente por que essa fala do nosso professor, não estou preparada, né, para trabalhar com as crianças especiais. E eu saí do mestrado e, e ela ainda me inquieta, né? Mas aqui eu moro em Bataguaçu, é a primeira cidade portal de Mato Grosso do Sul, MS, né? E aqui a gente tem muito ideias, professora. Muita. Olha, está brotando assim no centro de educação infantil. E minha pergunta é, como fazer, né? Quando solicitar esse professor de apoio tão pedido pelos professores do ensino regular, né? Como fazer? Ele, aí no seu caso, você passa por uma equipe, como que é? É assim, boa noite, Iracema. Primeiro que a gente tem parece que tá brotando, aqui também fala, tá brotando TEA, pessoal com TEA, de tudo quanto é lugar. Na verdade, gente, a gente tem alguns equívocos acontecendo aqui em São Paulo, não sei se está acontecendo aí também. Mas esse corpo ficou parado, essa mente ficou parada. A gente tem pessoas aqui que moram em um quarto, 10 pessoas, sem nenhum saneamento básico. E aí, no momento de pandemia, ficaram todos aqueles corpos ali naquele lugar, sem estímulo. Tem diferentes realidades. Estou trazendo uma como exemplo. E aí, quando essa criança ninguém falou com ela, ninguém brincou com ela, ela não teve onde correr, não teve onde brincar. Então, ela vai apresentar atrasos. E aí, o profissional de educação, que pode ir lá, estimular, observar e ver a resposta, e anotar, e pensar outra coisa, e trazer outra estratégia, diz, não está falando, não está andando. E aí, vamos classificar e mandar. A outra questão, a gente tem profissionais da área médica que nunca atuaram com certas questões e que também têm um olhar que não deveriam ter. Então, existem várias coisas acontecendo nesses contextos. E tem o que é mais fácil, vamos patologizar o que eu não conheço, o que eu não entendo. Né? E aí eu classifico para eu saber lidar melhor. Né? Isso é um mecanismo que a gente faz aí até de defesa para saber lidar com aquela situação e nem sempre lida da melhor forma. Então, só contextualizar isso. O profissional de AE, ele vai complementar os estudos do estudante a partir do momento que o estudante encontrar uma barreira. Porque você pode ter um estudante com autismo que ele vai muito bem, obrigado, na escola. Ele fez proficiência na leitura e na escrita, enfim, ele tem todo o comportamento de estudante esperado. Ao fazer o acompanhamento das aprendizagens, você percebe o rendimento dele adequado para o ciclo, para a faixa etária, pelo que foi colocado de conteúdo para aquele momento. Ele não tem nenhuma barreira de acesso. Se ele não tem uma barreira de acesso, ele vai fazer o quê, não é ele? Ele só vai para esse se ele tiver uma barreira. E aí, como é que eu vou saber, Luciana, se ele tem uma barreira? Se eu estudar sobre ele. Ele tem uma barreira comunicacional. Ele não comunica verbalmente. Quer dizer, nós não entendemos a comunicação que ele tem.
e vamos propor uma mediação de uma comunicação aqui para que a gente possa todo mundo se comunicar. Ele tem, enfim. Então, eu preciso conhecer, acompanhar o aluno das diferentes formas que a gente acompanha a aprendizagem. É prova, é portfólio, é relatório individual de observação, é diário de bordo, enfim. Que forma que se acompanha? Esse acompanhamento te diz o que desse estudante? Você tem um objetivo. Neste objetivo aconteceu isso aqui na trajetória. Então, o que isso está te dizendo desse estudante? Aí é que você vai poder dizer, acho que ele é elegível para esse atendimento. Mas quem vai validar isso? É o profissional de AE no final, porque o profissional de AE aqui recebe esse estudante, pega a avaliação do acompanhamento do regular, faz uma análise com esse estudo de caso e vai dizer, de fato, essa barreira aparece. Ou ele vai dizer, não tem barreira não, a barreira aqui é atitudinal. É o professor que não está querendo lidar com esse comportamento, que está muito difícil lá para ele, que ele tem 40 alunos. E aí a questão é a questão do TEA? Não, a questão é estrutural, muita criança que não deveria ter, a sala deveria ter menos alunos, independente de quem esteja lá dentro, né? Então, é isso, é a partir da barreira. Se não apresenta barreira de impedimento, então não faz sentido ele ir para o AE. Agora, a pessoa com alta habilidade também pode ir para o AE para suplementar. Então, ela vai lá para enriquecer, porque às vezes a gente tem pessoas com TEA que também são altos habilidosos, né? Tem ilhas de excelência e aí precisam fazer um enriquecimento curricular. Ok, obrigada. Pessoal, temos mais perguntas por aí? A gente ainda tem um tempinho dentro da nossa reunião aqui do GFORP. Vocês têm algum questionamento? A professora queira dizer mais alguma coisa, explicitar algum ponto, né? Porque você disse que acabou correndo e que falou menos coisa do que gostaria. Tem alguma coisa que gostaria de colocar? Ou a gente vai pensando aqui outros pontos de questionamento? Eu acredito que, assim, um ponto de estudo bacana é quando a gente faz parte dessas interlocuções com as famílias e consegue fazer uma escuta que a gente chama de escuta de fato ativa, né? Porque aí a gente conhece essas demandas reais e vai atuando sobre essas demandas em corresponsabilidade com essa família. Desde o aspecto de dizer qual é a função social, por exemplo, da educação infantil, o que se espera neste momento, o que a gente pode esperar que o professor atue, o que o AE faz, o que faz. Então, acho que essa interlocução com a família nos traz dados relevantes da gente refletir sobre todo esse processo de escolarização, do ponto de vista de constituição desse sujeito, de identidade, de compreensão. Vocês que estão aí na região de vocês têm uma outra forma de perceber e de conduzir as relações, que talvez aqui a gente faça diferente, né? Quais são os ritmos. Então, acho que a proposição também é pensar nesses grupos, né? Que estudam e também trazem a pessoa com TEA para falar, a família para falar, acho que é bem bacana. Então, já que mencionou a família, né, eu acho que esse é um ponto bastante sensível e todos os profissionais, né, especialistas em educação especial, educação inclusiva, falam, né, dessa corresponsabilização, né, da importância da família. E nesse sentido, eu gostaria de perguntar como é que é a sua percepção aí na rede em relação a como as famílias lidam, porque, né, como você já havia dito, né, que precisa entender das famílias como é que eles lidam com essa criança, né, trazer o repertório da família também para poder auxiliar e constituir essa equipe que vai poder dar suporte à escolarização desse aluno, né? Então, por exemplo, as famílias que se recusam né, às vezes não reconhecem, inclusive, né, porque muitas vezes é na escola que os profissionais, os professores, enfim, né, observam determinadas características que possivelmente colocam o aluno, né, dentro, ó, ele faz parte do espectro, né, e tal, e às vezes a família é reticente, é resistente
a considerar aquilo, não sei, ou a querer participar desse processo de escolarização, uma vez que, então, eu coloquei na escola da porta para dentro, né? Vocês que lidem e a gente se exime. Existe algum comportamento nesse sentido? Alguma resistência? Existe algum projeto que envolve a formação das famílias, para além da formação dos gestores, dos professores? Como é que vocês lidam com as famílias assim? Eu vou falar da questão particular minha e da rede. Eu trabalho com família há muito tempo, eu gosto de trabalhar com família. Quando eu fui para a educação especial, eu fui como uma voluntária na PAI quando eu era adolescente, né? E aí eu trabalhava lá com famílias, e aí eu fui construindo um perfil de trabalho com família. Primeiro, a gente precisa entender que essa família nos chega muito fragilizada. Ela chega fragilizada, ela já ouviu muito não, ela já teve muito sofrimento. E toda vez que ela vai para um profissional, ela tem que ficar repetindo. Imagina você ter uma dor, você tem uma história que você não gosta de falar com ninguém, mas toda hora você tem que ficar falando, e inclusive com pessoas que você nunca viu. Então, a gente tem muitos erros em relação a compartilhar informações que poderiam ser mais fáceis. Trabalhar em intersecretarias e coisa e tal. Então, isso vai trazendo um sofrimento que é real. A outra coisa é entender a posição que a gente tem. A nossa posição é profissional, a família é família. E a família não sabe, a família não conhece, e a família precisa ser apresentada. Então, a gente precisa ter uma forma de acolher também diferenciada, porque a família, geralmente, da pessoa com TEA está em grande sofrimento, porque são famílias que esperam alguns comportamentos sociais que às vezes não acontecem ou demoram muito para acontecer. E isso vai causando muito sofrimento, porque a gente está falando de estímulo e resposta. Mas não são todas as famílias. Aí a gente tem esta questão de nos colocar no lugar do outro de forma empática. E a gente tem a questão social de, quando somos professores, a gente trabalha a comunidade educativa. A gente não trabalha só o aluno. Então, como é que a gente vem trabalhando isso nos momentos que a gente tem? Que são conselhos de sala, que são reuniões com pais, que são encontros com famílias. Como é que a gente trabalha essas questões de acolhimento, proximidade, relação, né? Porque a gente está dentro de uma relação humana e precisa considerar todas essas questões. No AE, a gente tem como obrigatoriedade um dia para atender família. Então, a gente precisa atender essa família. E a gente pode atender de diversas formas, porque a questão do metodológico é nossa. Vamos trazer uma palestra, ou a gente vai trazer material e mostrar para o pai, ou a gente vai deixar um momento de escuta. Então, a gente tem essa liberdade de fazer esse trabalho semanalmente. E aí, se eu tenho um pai lá, se eu estiver falando do ensino básico, eu vou estar, 9 anos com aquela família. Olha quantos materiais e dados eu tenho para pensar proposições, aspectos diferentes e dar continuidade ao longo da escolarização. Vocês também falaram em algum momento da rede estadual, municipal, até a Jennifer falou, a gente ainda tem um descompasso muito grande, então às vezes ele sai da nossa rede, vai para o estado e começa tudo novamente, né? E aí as famílias estão fazendo o quê? Já que eu tenho certa dificuldade, eu vou judicializar, porque ninguém me ouve, ninguém fala comigo, quando fala ninguém me explica nada, então eu vou para o Ministério Público. Então a gente tem muita família judicializando as questões. Eu quero um apoio, eu quero isso, então eu quero, não sabe nem para que serve aquele profissional. Mas é a forma que eles têm, às vezes, sido escutados neste momento. A gente ainda tem escola que não faz o tratamento adequado, o acolhimento adequado. Vai preencher ficha de... Imagina, você está numa fila, aí na ficha de matrícula... Tem o que, seu filho? E o diagnóstico, já fez? Cadê? Mas ele é enfim, existe uma falta aí de um compromisso humano que ainda é muito grande, né? E que a gente precisa pensar. Só essa ficha de anamnese já gera um constrangimento, né? Nossa, totalmente. Imaginar, escutar com esse tom, né? Com essa agressividade, né? Não, e as coisas que podem decorrer disso. Mas como não avaliou ainda? Como que ainda não sabe o que ele tem? Olha a cara dele, eu tô vendo que ele tem alguma coisa.
Exatamente. Então, coisas. E assim, hoje a gente tem aqui, por exemplo, ó, saiu da educação infantil, é obrigatório mandar os relatórios para o ensino fundamental. Gente, isso faz pouco tempo. É uma lei nova. Ah, mas a gente já sabia que isso era necessário. Sabia, mas as pessoas não faziam. Então, vamos criar uma lei, né? Então, é um pouco disso. Nesse sentido, né, você comentou da judicialização, vou fazer aqui mais um comentário, uma pergunta, né, enquanto não aparece aí alguém que se coloque, e que já pegando né, na esteira dessa questão aí da judicialização. A gente está tendo, né, durante esse semestre aqui na universidade, o Café com Política Educacional, que são encontros que a gente tem fomentado aqui, trazendo, né, desinteressados em geral, mas mais assim, focado, né, assim, mais com um público-alvo mais de professores aqui da rede, né, assim, aqui de Mato Grosso do Sul, para debater justamente políticas educacionais e questões que tangenciam ou se vinculam a essa questão política, né, na educação. E aí, em um dos encontros, a gente falou sobre educação inclusiva, né? E aí a gente teve uma fala, e aí uma das convidadas naquela ocasião foi a professora Mantoan. E aí, e teve um momento em que ela falou que muitas das lutas que se conseguiam dentro do campo da educação especial, nessa perspectiva da educação inclusiva, era via judicialização. Né? Porque uma hora a gente porque, enfim, como a gente tem esse viés de debater, né, aqui, e o grupo aqui, né, o GFORP está muito vinculado a esse estudo da formação de professores, mas dentro dessa perspectiva né, olhando para as políticas educacionais, para as políticas de formação de professores, então me pareceu que se criou ali uma espécie de um duelo, porque de um lado a professora dizia, né, que tinha sim mesmo que judicializar, porque muitas conquistas se deram por esse meio, porque se a gente vai para o âmbito das políticas, né, e para defender, né, buscar um consenso ou buscar algo que simplesmente via políticas, acaba que a gente ou demora ou deixa de alcançar certas coisas, né? Então as coisas não resultam, né, em nada, né? Então, né, eu estou falando aqui a partir de uma interpretação que eu tive, né, da fala da professora ali, e do que eu entendi como se deu o debate, que é isso. Então, ela parecia ser defensora da judicialização para que se tivessem ganhos. E, por outro lado, existia né, e o outro lado se questionava mais, e por que não pensar do ponto de vista das políticas, porque é através delas que a gente consegue pensar num contexto maior, né? Porque você judicializa uma família ou outra, então você tem as conquistas, mas me parecem mais isoladas, né? Aquela família que consegue, né? Aquela que entra ou aquela que se informa que consegue alguma coisa, e quando você não tem um quadro de políticas firme, né, que possa dar suporte a todos indistintamente, não somente aquela família que entrou por vias judiciais, me parece que, né, fragmenta um pouco a luta, ou qual é a força que a educação especial deveria ter, né, ou qual é a concepção que está sendo defendida no final das contas, né, se é cada um por si, ou se é uma ideia que a gente tem que construir um consenso na sociedade sobre o que é a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, né? Então, eu gostaria de perguntar, nesse sentido das políticas, se você sabe como é que estão, se existem mudanças em curso, se existe algum debate que está acontecendo e a gente está à revelia delas, né? Eu sei que recentemente teve um debate aí da comunidade de educação especial sobre os retrocessos que foram colocados na perspectiva segregacionista, né? Que apareceu aí no governo já do Bolsonaro. E aí eu gostaria de saber em que pé que estão as discussões, né, nessa perspectiva das políticas mesmo, e qual que é a sua compreensão sobre essa questão das judicializações. Então, é uma dupla pergunta, né? Do ponto de vista das políticas, como é que está em curso esse debate, ou se ainda está vigente essa política aí, vamos dizer, do Bolsonaro, né? Vou colocar aqui entre aspas, e como é que você vê a questão da judicialização no âmbito da educação especial? A gente, na rede, pensa que quando a gente está judicializando, a gente está dizendo que a gente não se comunicou bem, que em algum momento houve uma falha, porque a gente se distanciou tanto que a família teve que procurar uma mediação fora.
Então, isso é uma discussão que a gente faz dentro da rede com os nossos profissionais. Por que que a família teve que ir lá? É porque alguém aqui não atendeu da forma que deveria. E a gente diz assim: se a inclusão estivesse funcionando muito bem, obrigada, não precisaria nem de profissional de AEE, porque a diversidade humana estaria contemplada, todos estariam indo muito bem. Né? Então, a gente também traz essa questão. Ou faríamos apenas as questões relacionadas ao trabalho de AEE, relacionada a recurso de acesso. Né? Então, tem este lado. A questão da judicialização, a gente tem famílias com diversas demandas, a gente tem famílias que fazem parte de certas regiões de São Paulo, que têm um atendimento mais assistencialista naquela região. A gente tem famílias que já fazem parte de um quadro de vulnerabilidade tão alto que elas já vão para outros lugares por questões outras. Então, a gente tem muitos contextos quando isso chega, né? Mas a gente sempre acha que quando chega a comunicação está truncada. Nós fizemos um documento orientador de TEA, também é disponível no nosso portal, e que para isso a gente levou 1 ano e 8 meses. Fizemos formação com todos os profissionais de AE, fazendo estudo de caso do seu território, daquele caso que fosse mais grave, aquele caso que pipocasse, que falasse, nossa, esse caso ninguém consegue. Então, é esse que vai trazer para a gente estudar. Fizemos esse grupo de estudo. Aí trouxemos os profissionais da sala regular, trouxemos os pais, trouxemos os alunos, trouxemos todo mundo. A última etapa era trazer o pessoal do Ministério Público, só que a gente não teve pernas, não conseguimos chegar lá. Hoje a gente vem fazendo uma interlocução intersecretaria, então está sendo elaborado legislações a respeito das pessoas com TEA, intersecretaria, envolvendo assistência social, envolvendo a educação, envolvendo a saúde. Então, isso é um grupo de estudo que vem acontecendo desde janeiro. Nós estamos participando de reuniões periódicas com o Ministério Público, entrando também nas escolinhas legislativas para contar para o juiz, quando você está pedindo estagiário, você está pedindo isso aqui, mas a gente está dando isso daqui. O que é que você está pedindo? Então, a gente está explicando a nossa legislação para eles. Isso é um pedido que veio de nós e veio deles também, porque a gente tem também alguns promotores que trouxeram essa necessidade de compreender melhor a nossa política. Então, o que a gente entendeu? Que a gente precisa fazer interlocuções fora da educação para que a gente dê conta disso que é muito diverso. Da mesma forma que a gente fala que lá dentro da escola a gente precisa falar com todos os interlocutores, quando a gente vai mudando, o lugar é a mesma coisa. Então, a gente tem que falar com a assistência social, a gente precisa falar com a saúde, precisamos todos conversar e pensarmos juntos. Então, a gente tem TEIAs, que são estudos periódicos com a saúde, de estudo de caso, e agora a gente tem essas reuniões aí dos aparatos jurídicos. E isso veio dessas duas demandas, tanto nossa como a deles. E aí os processos chegam diferentes. Os processos chegam agora, alguns, tá, gente? Não é todos, porque não operamos milagres. Mas alguns processos chegam e falam assim: o que os profissionais de AE avaliarem é o que será feito. Porque na lei de 2020 colocamos lá que se precisa de apoio, seja qual for ele, quem vai dizer isso é o profissional de AE junto com os demais. Mas o profissional de AE precisa dizer se precisa disso ou não. Porque a gente tem caso aqui em escola privada, que a gente não fala o nome, que tem 5 adultos para cada estudante com TEA. Então, imagina, né? Então, o estudante com TEA tem psicólogo, tem AT, tem nutricionista, tem 5 adultos por estudante. A coisa está ficando bem estranha. E aí a Mais nossa... o TO. Né? Aí a nossa ideia é o quê? Nessas falas intersecretariais, construir esta política pública. Só que, por exemplo, quando nos juntamos para pensar numa legislação intersecretaria, tivemos primeiro que explicar. Porque a área da saúde não precisa explicar nada, porque vocês sabem a hierarquia que eles fazem parte.
Mas a educação teve que explicar os porquês. Por que vocês fazem isso? Mas de que forma? Né? Então, a gente teve que convencer os profissionais para poder, ali junto, construir os artigos adequados. E estamos nesse processo. Estamos em vias de sair uma documentação aí intersecretarial, pensando no atendimento das pessoas com TEA. Também por quê? Porque barramos os centros, né? Que gostariam que acontecessem aí os centros de atendimento, que era o retrocesso, né? De estar fazendo de novo uma questão de atendimento excludente, como a gente barrou, né? Então a discussão virou intersecretarial. Maravilha, professora. Eu acho que foi bastante esclarecedor, né? A gente tocou em vários pontos muito interessantes e eu acho que complementou muito bem, né, a fala da professora Valéria, né, que foi para um outro caminho, né? Ela foi para, né, que ela estava vinculada a uma outra escola, né, de pensamento e tal. Nos falou sobre o TEA de uma outra perspectiva, mas eu achei muito interessante essa a riqueza que você trouxe desse ponto de vista mesmo social, né? Dessa troca, né? Desse modelo médico para o modelo social mesmo, da questão do TEA, né? E eu gostaria de perguntar se vocês, pessoal do GFORP, tem mais perguntas, ou se a gente pode encerrar por aqui o nosso dia. Eu acho que está perfeito, Jennifer. Eu acho que está muito bom. O pessoal teve diferentes olhares, diferentes perspectivas. Está registrado. O Tarcísio vai interromper a gravação ali, vai disponibilizar para a gente também lá no YouTube. Eu acho que ficou muito bom, né? O pessoal que está precisando de elementos básicos, do ponto de vista de estudo, de entendimento, de olhar para a sua prática e também de pesquisa, eu acho que tem um material legal, vários dispositivos aí, né? Vários disparadores do ponto de vista dessas possibilidades todas, e vamos só agradecer a professora Luciana, tá ótimo, tá perfeito. Foi maravilhoso mesmo. Sim, foi ótimo, professora Luciana, e gostaria de ressaltar, gente, como ela foi solícita ao meu convite, né? Eu que entrei em contato com ela, ela se disponibilizou prontamente de falar com a gente aqui, né? E se adequar até ao horário, né, do GFORP, que são as quartas-feiras, né? Então, gostaria de agradecer muitíssimo a professora Luciana por ter compartilhado o seu conhecimento, por ter disponibilizado o seu tempo, e que com certeza todo o material que você enviou para a gente, né, tanto a sua apresentação, que também é rica em muitas informações, né, eu acho que elas devem ser melhor processadas, mais bem processadas, né, principalmente por aqueles que estão aí atuando diretamente nas escolas ou que estão pensando em pesquisar ou já pesquisam sobre o tema. Eu tenho certeza que aí existe uma fonte muito grande de informação que com certeza é muito generoso para todos nós aqui, né? Então, é isso. Gostaria de agradecer, né, em nome de todos, e especialmente, né, os professores aqui, líderes do GFORP, né, por proporcionar esse momento de formação para todos nós. E a você, claro, né, por vir aqui e trazer tanto conhecimento para a gente. Muito obrigada, professora Luciana. Gente, eu que agradeço. Para mim, de fato, é um prazer, não é uma forma de falar trivial, não. Estar com pessoas de outras regiões, porque conhecer, a gente está sempre pesquisando, eu estou ainda iniciando o meu pós-doc, então é muito importante que a gente conheça a nossa realidade do Brasil, né? Aí, daqui, então, para a gente é muito bom. Ela caiu? A professora caiu, né? Eu acho que ela caiu, gente. Acho que ela caiu. Ela caiu. Apareceu